Salve, salve rapaziada que curte os pitacos do Papo do Fino no Cartola. Estamos aqui de novo para falar com vocês agora da rodada 16. Mais uma rodada com 3 jogos a menos. Mais que saco, né? Aqui vocês podem observar a nossa Liga Pitacos do Papo do Fino no Cartola. Quem quiser entrar, quem quiser acessar, quem quiser chamar a gente através da nossa página no Facebook Papo do Fino, pode chamar a gente. A gente vai falar aqui sobre a rodada do final de semana. Aqui nós temos as características de alguns jogos. Aqui vocês estão vendo a rodada completa, né? Aqui está a rodada completa para vocês. Vocês podem observar, tem alguns jogos bem interessantes para o Cartola, outros jogos parecem um pouco mais fáceis. A gente tem aqui, por exemplo, um Palmeiras e Curitiba. O Palmeiras vindo de apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, né? 7 empates no campeonato e só não marcou gol no último jogo. E vai pegar o pior ataque do campeonato disparado, que é o Curitiba, que também só ganhou um dos últimos 6 jogos. Esse é o primeiro jogo que abre a rodada. Depois a gente vai ter Grêmio e Botafogo, né? O Grêmio também apenas uma vitória nos últimos 6 jogos. É o terceiro pior ataque da competição e tem 8 empates. Só perde em número de empates para o Botafogo, que é o time que mais empatou no campeonato. Palmeiras, terceiro que mais empatou. Depois disso tem o jogo do Santos. O Santos, 4 empates nos últimos 6 jogos. Estamos falando de empate, é muito empate no campeonato. Só que o Santos está a 9 jogos invicto, 9 jogos sem perder. O Atlético Goianiense também está mal. Uma vitória nos últimos 6 jogos e ainda perdeu seu treinador Wagner Mancini para o Corinthians. Atlético Mineiro e Fluminense fazem o duelo dos bons ataques. O Atlético Mineiro 100% em casa, líder do campeonato, agora com a companhia do Flamengo. Fez 17 gols nos últimos 6 jogos, um baita no ataque. Só que o Fluminense não fica atrás, ele é o terceiro melhor ataque nos últimos 6 jogos. Fez 12 gols e é vice-líder se a gente contar os últimos 6 jogos. Tem a terceira melhor média de gols do campeonato. Ele abre o jogo das 9h30, né? São 3 jogos televisionados por Brasil, esse é um deles. Tem Sport Inter, o Sport vem de 2 derrotas seguidas. Tem 2 jogos em casa no campeonato com saldo de gols, é o time que tem menos saldo de gols no campeonato. O Inter tem 7 jogos com saldo de gols, então uma defesa muito melhor. E o aproveitamento do Inter fora de casa é de 81%. Sugestivo esse dado. Atlético do Paraná e Corinthians deve ser um jogo de doer, apesar da estreia do Wagner Mancini no timão. O Atlético Paranaense tem o segundo pior ataque. O Corinthians só ganhou um dos últimos 6 jogos e não marcou em 5 jogos do campeonato. Está 5 jogos sem ganhar. E o Atlético Paranaense também não marcou em 5 jogos da competição. Já o jogo isolado da quinta-feira contrapõe 2 equipes em pontos distintos da tabela. O Flamengo lá em cima, o Red Bull lá embaixo. Red Bull com uma campanha ruim, tem a segunda pior defesa. O Flamengo tem o segundo melhor ataque. Então a gente tem uma rodada aí com promessa de jogos em tese fáceis para o Cartola, né? Então você pega um Atlético Mineiro e Fluminense, vão pegar muito o atacante deles dois, porque eles fazem muito gol e tal. Então a gente vai com as nossas dicas aqui numa estrutura um pouco diferente do que vocês estão acostumados. A gente preparou uma planilhinha aí para vocês, né? E a gente está colocando para vocês aí os nomes já com alguns dados. Então esse primeiro é o time da valorização. A gente vai de Jandrei, porque para ele valorizar ele precisa fazer só 0,40 e tem um preço baixo. Pega o Corinthians que ataca pouco. Em 2 jogos ele já tem 4 defesas difíceis, então bom nome. Na zaga a gente vai de Pedro Henrique, pensando quem sabe num golzinho numa lei do ex, né? O Pedro Henrique, que precisa de só 2,60 para valorizar, e o Canu, que precisa de 4,60 para valorizar. São 2 zagueiros baratos
e com uma média boa no campeonato. O Botafogo tem um jogo contra um ataque que tem falhado demais, de repente pode levar a saldo de gol. O Atlético do Paraná da mesma forma. Nas laterais nós vamos apostar em jogadores que desarmam muito. O Atlético Goianiense, o Dudu, e no Sport o Patrick. Ambos têm preço acessível e vão valorizar com pontuações baixas. O Dudu com 2.10 e o Patrick com 0.40. No meio campo, o Patrick de Paula, 27 desarme, 11 finalizações, 1 gol na competição, valoriza fazendo 1.80. O Diego, que é o cérebro pensante, provavelmente começa jogando no jogo de quinta-feira, 2,80 para valorizar. E o Raul, 31 desarmes e média 5,5 na competição. Pega o Flamengo, que é um time de muita posse de bola. Se ele tem muita posse de bola, qual é a propensão dele roubar mais? No ataque, o Pedro, 12 gols nos últimos 11 jogos. E uma dupla de atacantes do Palmeiras. O William, que precisa fazer só 1,60 para valorizar. E o Wesley, que precisa só de 0,70 para valorizar. O Wesley tem 2 assistências na competição. O líder de assistências da competição é o Marinho, que tem 4 assistências. Para vocês terem uma base. E o William, que tem 4 gols e 2 assistências. No comando de ataque, o Pedro, como não contou o jogo do Goiás para o Cartola, o Pedro ele precisa de pouco para valorizar, porque ele não foi bem no jogo contra o Vasco. Então ele é uma boa pedida. Lembrando o que eu sempre falo para vocês, não é para vocês pegarem, vou pegar esse time porque eles estão falando que eu vou ganhar 10 cartoletas com esse time, 12 cartoletas com esse time. Não, eles são dicas pontuais para valorização. Você vai ver as nossas 3 dicas, mesclar o que vocês veem de melhor, o que vocês sentem, e o Cartola tem muito de sorte também, né? Então, por exemplo, muitas vezes que a gente escalou o Keno não fez nada, e nenhuma das vezes que o Keno mitou a gente escalou. Então, tem muito de sorte também, né? Vamos lá. Agora, e o preço total do time, R$ 72,86. Então é um time barato. Agora nós vamos um time para arriscar. Nós vamos arriscar geral, né? Para quem tiver muito mal e acha que os caras podem de repente deitar, a gente tem o Walter começando aí na competição, né? Ele vai precisar fazer 4,99, desculpa, 1,50 para valorizar. O preço dele é acessível, a gente está pensando no preço aí também. A zaga, risco total. A zaga do Red Bull contra o Flamengo. O Red Bull toma gol todo jogo, tá louco, Bronquinha? Falando em zaga do Red Bull contra o Flamengo. Mas é que na verdade o que acontece? O Liger já tem uma assistência no campeonato, já fez um gol no campeonato. E ele é o zagueiro que menos passe errado deu no campeonato. Todos os zagueiros que jogaram mais de 10 jogos, ele é o zagueiro que menos deu passe errado no campeonato. E o Léo Ortiz tem 32 desarmes, é o zagueiro que mais desarma no campeonato. Então, se o Flamengo vai muito para cima, a tendência é o Léo Ortiz desarmar mais também. E o Léo Ortiz já fez 2 gols no campeonato. É o zagueiro que mais fez gol no campeonato também, né? Nas laterais, a gente colocou aqui o Dudu também, porque além dele ser uma opção barata, ele é uma opção de risco, né? Porque o jogo do Atlético Goianiense não é fácil. E o Atlético Goianiense não vem no bom momento. E a outra lateral, o Vitor Luiz. O Vitor Luiz, 2 gols, 32 desarmes. É o batedor de pênalti do Botafogo na competição. Também valoriza com uma pontuação baixa, 2,90. Então vale a pena investir. O meio campo. Dodi do Fluminense, por quê? Porque é o cara que mais desarma na competição. É top 3 nos desarmes da competição. Ele já finalizou 10 vezes no campeonato, já fez um gol e vai pegar o Atlético Mineiro, que é o rolo compressor. Então a tendência dele é desarmar mais ainda. E se o Dair Helman arquitetar muito bem ali, ele vai ser o elemento surpresa do Fluminense nessa partida. No meio campo, um risco cego, foi o Diego Pituca. Ele desarmou 34 bolas na competição. Mas vai pegar um time que não vai ter posse de bola, ele vai ter mais liberdade para chegar. De repente o Diego Pituca, que faz
um tempo que não apronta nada, pode deixar o golzinho dele ali. E o Everton Ribeiro, que deve chegar da seleção brasileira e deve jogar na quinta-feira, porque o jogo do Flamengo é na quinta. Ele jogou pouco nos 2 jogos da seleção, então o Everton Ribeiro deve estar em campo aí também, é uma opção interessante para se arriscar. Eis um ataque de risco. Robson, um dos jogadores que mais finaliza na competição, tem 4 gols, 4 bolas na trave e 19 desarmes, um atacante que combate no desarme, joga contra o Palmeiras no Allianz, mas para quem quiser arriscar de repente o diferente, o Robson pode ser uma opção. O Luiz Adriano já tem 4 gols e 5 desarmes na competição, ele depende muito, porque eu considero ele um risco alto. Por quê? Porque o Palmeiras é um time que não tem meio de campo, tem jogado muito mal e as bolas dependem muito de chegar no Luiz Adriano. Chegando, ele guarda. E o Jô é o risco máximo. Não é o risco máximo, o Red Bull é bem arriscado aí. A gente colocou o Jô no comando do ataque, por quê? Porque o Jô faz tempo que não guarda. Tá na hora de guardar, vai pegar um Paranaense. O último jogo que ele guardou foi contra um Paranaense, então de repente o Jô pode guardar ali mais um golzinho. Agora, para finalizar, a gente vai para o time da mitada. Vamos lá para o time da mitada. O time da mitada tem novamente o João Paulo, né? O João Paulo é bom também porque ele não fez uma pontuação maravilhosa no último jogo. Vai pegar o Atlético Goianiense, um time que tem o Ferrarez, o Nicolas, o Janderson, bastante chutes a gol. Então ele tem uma possibilidade de fazer algumas defesas difíceis. E é o goleiro que mais defesas difíceis fez na competição, com 19. Pra vocês terem ideia, o segundo colocado é o Jean com 13. O Jean do Atlético Goianiense com 13. Na zaga, Igor Rabelo, que já tem um golzinho ali. E 4 jogos com saldo de gols. Dos 5 jogos que o Atlético Mineiro não tomou gol, 4 Igor Rabelo estava na zaga. E a volta do mito monstro Pedro Jeromel, 24 desarmes na competição. Na lateral, uma lateral, Orejuela, 24 desarmes. E na outra lateral, Felipe Jonathan, que tem 47 desarmes. É o lateral que mais desarma na competição. E 2 gols marcados. Então uma grande opção o Felipe Jonathan aí. Ele foi relativamente bem na última rodada, porém acabou não pontuando mais porque perdeu o saldo de gols. Na meia cancha, a gente tem o Alisson do Grêmio, que o Renato Gaúcho costuma tirar no meio da história, né? 3 assistências, 25 finalizações, acompanhado do Dodi novamente e o Galhardo, que dispensa todos os comentários do mundo. 13 gols, 3 assistências, 12 desarmes, um monstro, né, o Thiago Galhardo. Ele não pode ficar de fora porque a galera vai colocar. Se ele deitar, você roda. É o mesmo raciocínio aqui para o Keno. O Keno precisa estar no ataque da gente agora, por quê? Se a gente deixar sem e ele deitar, apesar que pensa muito, porque contra o Fluminense não é o Goiás, né? Mas ele meteu 3 também no Grêmio. Então a gente não pode desprezar o Keno. Os outros 2 atacantes que eu coloquei aqui não são presenças certas. O Marinho é dúvida, porque ele pode ser poupado por causa da fadiga muscular. Só que deve entrar no decorrer do jogo. Eu colocaria, né, 10 gols e 71 faltas recebidas na competição. Esse dado é impressionante. E o Bruno Henrique vem numa crescente muito grande. É complicado nesse momento falar em Flamengo, porque o Flamengo jogou terça-feira, vitória contra o Goiás suada, né, vai jogar de novo na quinta contra o Red Bull e tem o jogo domingo contra o Corinthians. Então assim, o Domenech deve fazer algumas mexidas aí, então a gente tem que ficar de olho em quem aposta, quem não aposta, mas eu acredito que o Bruno Henrique, mesmo jogando os 2 últimos jogos, ele pode não ficar de fora, por quê? Porque ele é o jogador que mais cresceu na competição. Então tem que ficar de olho no noticiário, porque às vezes o próprio aplicativo do Cartola atrai a gente, né?
Alguém que tá meio assim, né? Ah, o Pedro jogou quantos jogos seguidos já, né? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Quem segue a gente, assiste a gente, ó, a nossa liga Pitacos do Papo do Fino. Então, seguindo as nossas dicas aí para mitar, certo? Até a semana que vem, rodada 17, até o fim de semana, rodada 17. Um abraço para vocês. Tchau.